Podcast Saúde em Pauta está no ar, trazendo hoje o tema Complexo de Saúde São João de Deus 2025, parte 2. Comigo aqui, André Valer, diretor-presidente do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina Guimarães, diretora executiva CEO, e nós vamos dar seguimento ao assunto que iniciamos na semana passada, tratando aí a respeito do nosso Complexo de Saúde, as novidades, o que fez dele um hospital de referência para toda a Minas Gerais e também no cenário nacional. Mais uma vez, sejam bem-vindos, André, seja bem-vindo, Elis. Obrigada. Estamos aqui hoje para falar muito a respeito de regulação e também das obras de infraestrutura, não é isso, André? Olá a todos, olá Elis, Rubens, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, obrigado por reforçar esse convite para a gente estar aqui. Sim, vamos falar bastante hoje sobre São João de Deus novamente. Isso aí, Elis, muito obrigado. Voltando de férias e já pegamos aqui você no podcast para a gente poder falar do São João de Deus que completou aí 57 anos de existência. A gente não poderia deixar de estar aqui nesse momento justamente devido ao aniversário da cidade, 1º de junho, bem como com o aniversário do São João de Deus, que faz 57 anos. É um momento em que realmente a gente tem que colocar o nosso agradecimento à cidade, porque graças à população, graças aí aos nossos políticos, graças à parceria com a prefeitura, que hoje o São João consegue se destacar. Então, eu gostaria primeiro de agradecer realmente aos nossos colaboradores. Foi dia 1º do trabalho. Eu não pude fazer esse vídeo porque realmente eu estava ausente. Mas agradecer todo esse trabalho aos médicos, aos nossos trabalhadores, que se hoje nós estamos aqui falando do Complexo de Saúde São João de Deus, é graças ao trabalho e ao empenho de todos eles. Obrigada e é uma honra trabalhar com vocês. Muito bem, dado aí todo o agradecimento para os nossos colaboradores que fazem do nosso Complexo de Saúde um dos melhores do Brasil, conforme nós falamos na semana anterior. Quero aqui destacar que o nosso podcast é participativo, então vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, vocês podem aí fazer um comentário, seja no Spotify, Apple Music, Deezer ou até mesmo no YouTube, que nós vamos lá sempre estar respondendo, tirando as dúvidas de vocês. E caso tenha algum elogio também, alguma consideração, fiquem à vontade, vocês aqui também são ouvidos, tá bom? E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, queria agradecer mais uma vez a Cafeteria Café Preto, sempre patrocinando aqui os nossos cafés, né, junto aos médicos, todos os nossos convidados, né, no geral, que vem aqui sempre deliciando de todas as delícias, todos os quitutes preparados pelo Café Preto. Então, convido vocês a seguirem @Café Preto, Cafeteria Café Preto. Fica localizado ali na rua Rio de Janeiro, 1058, na esquina da rua Maranhão, tá bom? Então, no coração de Divinópolis, Cafeteria Café Preto, hoje patrocinando novamente o nosso podcast. Bom, na semana passada, André e Elis, nós falamos muito a respeito sobre o nosso complexo de saúde, mas tem um assunto que é muito importante a gente deixar claro para a sociedade, que é com relação à questão da regulação de leitos, né? E você disse na nossa primeira etapa, né, na nossa primeira fase da entrevista, que é um legado que o complexo de saúde deixa para toda a região. Queria que você explicasse como que deu esse processo, né, de se criar essa central de regulação também interna, né? Nós temos hoje o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação do Hospital, e o que isso beneficia para a sociedade? Bom, Rubens, é lógico que tem uma população bastante adoecida e tem uma população que também precisa de procedimentos seletivos. Quem é o hospital para poder escolher quem é que vai acessar primeiro ou depois as nossas dependências? Temos recursos finitos, temos 400 leitos, temos 2.000 colaboradores, 400 médicos. Então, não seríamos nós, do Complexo de Saúde São João de Deus, a escolher qual paciente do 1,3 milhão de habitantes que temos na nossa macro-oeste, em Minas Gerais, né, a acessar esse hospital. Então, princípio de conversa. Temos que entender que a saúde ela é extremamente cara. Ela não tem preço, mas ela tem custo. Então, nós temos várias legislações, inclusive o artigo 196 na Constituição Federal, que fala como é realmente que funciona o SUS. Então, nós temos alguns princípios básicos que têm que ser respeitados. Além disso, nós temos uma estrutura, e que quem desenhou foi um mineiro, que eu tenho muito orgulho dele, que é o professor Eugênio Vilaça. Eu o conheci e realmente faz parte dos meus seletos contatos no meu telefone. Eu tenho muita honra de ter como mestre.
em que ele fala justamente da viabilidade da saúde. E a saúde ela é viável a partir do momento que você tem que ter acesso, conforme prevê a legislação, mas você tem que ter custo. Então, não adianta, por exemplo, ter um hospital que é igual ao São João de Deus, que tem cerca de 25, 26 milhões de custo em cada cidade. Muitas vezes, esse custo ele é maior do que a receita de alguns municípios. Então, a saúde ela é feita com macros. Em Minas Gerais, esse modelo foi adotado em outros estados também. Então, nós temos a Macroeste, polo de macro da Macroeste, Divinópolis. Então, esse hospital de alta complexidade, com mais de 26 especialidades de alta complexidade, no total são 82. Você já pensou você ter médico, você ter técnico de enfermagem, você ter enfermeiro, você ter fono, para hospitais desse tamanho em cada cidade? Então, as cidades, nós dividimos os níveis dos hospitais, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Então, nós somos um hospital nível 1, que é o maior, e os outros, e nós temos, por exemplo, só de porta de entrada, 14 especialidades médicas, na sala vermelha e no pronto atendimento. Então, os outros municípios têm hospitais um pouco menores, que vão resolvendo aquilo que é da competência daquele município. Tem uma competência que não é resolvida, vai para um hospital de maior complexidade. Esse de maior complexidade não resolve, vai para o outro que é de maior complexidade. São João de Deus, que é o de maior complexidade e não resolve, tem que ir para Belo Horizonte. Então, são poucas coisas que vão para Belo Horizonte, transplante, por exemplo, alguns procedimentos que não são cobertos pelo SUS, mas se resolve dessa forma. Então, Rubens, é o seguinte, 1,3 milhão de pessoas. Nós temos 35 hospitais na rede de urgência e emergência. Tá certo? O que é essa rede de urgência e emergência? É o SAMU. Então, o SAMU ele vai pegar os pacientes que tiveram acidentes, que passaram mal em casa, e vão levar para uma porta conforme a competência dela. Muitas vezes, ele leva até para a UPA, que é para fazer um raio-x, que é para fazer um acompanhamento, para fazer um exame de laboratório, levou para a UPA. Pode levar para o São João de Deus direto? Pode. É um acidente, é um AVC e assim por diante. Vem para nós diretamente. Tá? Mas pode ir para a Formiga, pode ir, porque tudo isso faz parte dessa macro da rede de urgência e emergência. Então, ele pode levar para Oliveira, para Campo Belo, para Luz, e assim sucessivamente. Tá? Então, o SAMU, conforme a rede, ele tem que se deslocar no máximo 200 quilômetros do entorno onde ele está, e ele vai levando esses pacientes. Ok. Aí, dentro da urgência e emergência, nós ainda temos o que nós chamamos de SUS Fácil. O SUS Fácil ele é feito por centrais, onde ficam médicos, ficam enfermeiros, e eles vão olhando os laudos dos pacientes que estão ou em hospitais menores, de porte 2, 3 e 4, por exemplo, e vão olhando também as UPAs. E vão vendo o seguinte, olha, o João ele está mais grave que a Maria, mas tem a Maria que está mais grave do que o outro, que é o José, do que, vamos lá, André. E aí, eles vão encaminhando esses laudos que são detalhados, fala das comorbidades, fala dos exames que foram feitos, para essas portas. Ok? Aí, nós temos uma tela de SUS Fácil, em que vem o nome desses pacientes que são encaminhados por esses médicos que ficam numa central, que eles entendem de saúde. E aí veio, então, vamos supor, nossa tela do SUS Fácil do São João está lá agora com 30 pacientes. O único motivo que nós podemos negar, e aí é o legado que você fala, o único motivo que nós podemos negar é por falta de leito. E vamos supor que tenha um leito. Esse leito pode ser pediátrico, ele pode ser obstétrico, ele pode ser clínico, ele pode ser cirúrgico, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino. E aí, eles vão, dentro daqueles 30 pacientes que estão na tela, eles vão escolher o que está mais grave para aquela especialidade. Não é o São João, não é o fato que está na tela do SUS Fácil que efetivamente vai vir para o São João. Porque a cada 6 horas, o São João de Deus tem que ir lá, se não tiver um leito, nenhum leito, e falar assim, não tem leito, nega todos. O SUS Fácil vai, atualiza, inclusive é importante negar, porque o SUS Fácil vai atualizar aquele registro daquele paciente, então vai falar, não, agora ele terminou a febre, não, agora ele teve outra comorbidade, agora ele...
Teve um AVC, ele vai atualizando aquilo ali, tá certo? E aí vai recadastrando os pacientes. E assim sucessivamente. Então, o legado foi rede de urgência e emergência que nós estamos falando. Foi que ninguém, nem após Elisa, após André, após você, vai poder regular pacientes para nós. Isso está no Ministério Público. Porque a gente entende que quem tem que regular é quem sabe de toda a macro. Dos 53 municípios e, efetivamente, do 1,3 milhão de pessoas. Ok? Perfeito. Então, lá no Ministério está escrito. Isso é o legado de São João. Quando eu cheguei aqui, isso já era um valor. Hoje, o NIR ele é obrigatório nos hospitais. Uhum. Isso através do Valora. Então, o governo estadual colocou. Quando eu cheguei, não tinha isso. Mas eu sempre tive muita responsabilidade de não matar ninguém, porque eu não sabia da situação dos outros que precisavam dos leitos dos outros hospitais que eu trabalhava. Então, eu sempre, hospitais um pouquinho melhores, eu tinha um médico, nos hospitais um pouquinho piores financeiramente, um enfermeiro. Então, nós chegamos à primeira coisa, colocar um enfermeiro no São João de Deus para poder centralizar todas as buscas. Então, os municípios pararam de ligar para o médico, que não sabia quantas vagas que eu tinha. Não pode mandar. Chegava aqui, não tinha vaga. Não vou receber. Como o senhor não vai receber? Nós atendemos, é a sua especialidade, está declarado. O senhor vai receber, doutor. Aí a enfermagem, não, agora eu estou um pouco apertada, não vou receber. Não, vai receber. O leito, eu tenho que dar alta até às 10 horas o médico, eu tenho que sair do meu leito até meio-dia para eu agilizar, para internar de novo. E não é enfermagem. Eu estou fazendo suposições, tá, gente? Eu estou ilustrando porque isso acontece em alguns hospitais. Eu estou apertado agora, eu não vou receber o paciente. Acontece. E acontece, inclusive, de dar alta no censo e de não dar alta no SUS-Fácil. Então, aqui, cortou a pulseirinha quando saiu do São João, automaticamente o SUS-Fácil vê a vaga que nós temos. Então, ele vai mandar. Se ele quiser mandar a pessoa que está com dor na unha do pé, ele vai mandar. Se ele quiser mandar o AVC, ele vai mandar. Por quê? Porque nós somos habilitados para isso, nós somos obrigados a receber. Então, a única pessoa que conversa com todos os municípios, com o SUS-Fácil, é o nosso NIR. Então, isso assegura que a população tenha um acesso correto e direto. Ah, mas eu estou aqui em Divinópolis, eu trabalho, como é que eu vou fazer? Estão me mandando lá para Campo Belo. É a rede. Sim. É através disso que o SUS vai se sustentar, porque eu não consigo ter um hospital João 23 em Divinópolis. A gente até já perguntou, porque é tanta urgência que nós atendemos mais de 70% de urgência. Urgências. É tanta urgência. Gente, vamos virar um João 23 e largas eletivas? Nós já fizemos Sim. essa proposta. Já teve essa proposta? Já teve. Mas nós temos aí a alta complexidade, que a gente tem que fazer os eletivos mesmo. Sim. Então, nós falamos do SAMU, que leva para a sala vermelha, faz a estabilização. São 6 camas. Nós temos 4 para o SUS e 2 para a saúde suplementar. Normalmente, às vezes, a gente fica com 14 pacientes. Então, por que vocês não aumentam a cama do SAMU, da sala vermelha? Porque não é cama que se resolve. O que se resolve efetivamente o paciente é o leito. Ele tem que chegar, estabilizar e subir. Só que a macro não tem leito suficiente. Então, agora nós vamos ter o hospital regional que vai nos ajudar a estar recebendo esses pacientes. Eu podia ter uma cama na sala vermelha. Se eu desse vazão imediatamente, não precisava de mais. Então, cheguei na sala vermelha, o paciente é do São João. Não significa isso. Estabilizamos, porque a sala vermelha é um CTI. Sim. Quem fica muito apavorado de estar na sala vermelha, não se preocupa, porque ali são médicos extremamente especializados, enfermagem especializada, todos os exames de alta complexidade à disposição, de baixa complexidade à disposição, e é um CTI. A pessoa está no CTI, mas não é para o São João. É um paciente, por exemplo, clínico. Entre um que nós fazemos, por exemplo, vamos supor, cirurgia pediátrica. Nós somos o único que fazemos para o SUS. Eu vou priorizar um paciente, uma criança clínica ou a cirurgia pediátrica, que só nós conseguimos fazer. A criança clínica, outras portas conseguem atender. Estabilizou a criança, ela tem que ser transformada. A gente entende que é difícil para a população se deslocar. Quando adoece uma pessoa da família, adoece toda a casa. Mas é assim que se sustenta. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, porque damos acesso a todos, mas o acesso tem um preço. Sim.
né? Ele precisa de uma regulação. Precisa de uma regulação. Então, falamos do SAMU, falamos do sulfácio, tá certo? Que é a segunda prioridade nas urgências ali. Importante o que está escrito. Porta aberta. Oncologia. Os nossos pacientes que estão em tratamento não têm que ir para a UPA, não têm que ir para outro hospital. Bate na nossa porta. Quando não tem diagnosticado, ainda tem um processo. Mas, a partir do momento que é oncológico, é nosso. Tem que vir para cá. Ah, mas eu quebrei a perna. Não, se quebrou devido a um câncer, por exemplo, de osso, ok, foi em decorrência disso. Mas eu tenho o câncer, mas eu caí e machuquei a cabeça. Isso não é para nós, não é oncologia. Aí vai para a UPA. É assim que funciona, não é o São João que inventou isso. É assim que funciona. Da mesma forma, a porta aberta para nefrologia. Quem faz tratamento de nefrologia, de hemodiálise, também tem porta aberta. Mas se cair e machucar a cabeça, é UPA. A gente queria atender, mas não dá. Aí, se eu cair e cortei a cabeça, eu estou furando a fila de quem é mais grave do que teve um acidente e que precisa vir para cá. Então, é essa sistemática. Obstetrícia, porta aberta, tá? Principalmente para a nossa micro, tanto parto de alto risco quanto de risco habitual, então é porta aberta também, ok? Então, essas são as grandes portas abertas, passou mal, vem para cá. Ah, chegou na porta, vai deixar morrer? Não, nós vamos dar a primeira assistência, sim. Se for um caso, a gente vai conversar com o SUSFácio que regula os leitos, o SUSFácio vai virar e falar assim, não, pode ficar aí. Não, o caso é lá para... Eu estou dando só o Campo Belo, um abraço aí para o meu amigo Tiel, que eu estou sempre dando exemplo dele. Então, vai para Campo Belo, entendeu? Então, é assim que funciona. E, por fim, nós temos o terceiro modelo de paciente, digamos assim, que seriam as eletivas. Então, o hospital ele concorre para a urgência e concorre para a eletiva. Estamos em fase de urgência. As eletivas vão criando uma bolha. Qual foi a maior bolha que a gente ainda tem consequência? A pandemia. A pandemia ela criou uma grande bolha de eletivas. Nós sentimos esse impacto até o dia de hoje, então. Exatamente. Então, as filas cresceram bastante. Só que aí o que acontece? Então, temos todas as especialidades de eletivas que nós temos. A gente pega todas as agendas no dia 25 de maio e mandamos as agendas para julho. Então, tem 10 consultas. Tudo número cabalístico, tá, gente? Não é isso. Tem 10 consultas de oncologia, 5 de revisão. Tem mais 20 consultas de ortopedia, 20 de revisão. E assim sucessivamente. Aí, a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis, que regula a região, vai pegar aquela agenda e vai marcar. Vai o João, vai o José e vai a Maria. Os critérios, eu não sei exatamente quais são. Porque realmente eu nunca trabalhei numa secretaria de saúde para ver quais são os critérios que teria que adotar. Mas a agenda vai para lá. Então, a gente devolve. E tem muita gente que falta. Então, a gente ainda tem um absenteísmo nisso aí. Veio para cá, fez a consulta, a gente começa o processo. Aí vai ter o exame, vai fazer isso, vai fazer... Como é alta complexidade, muitos pacientes já chegam praticamente prontos para a gente. Menos oncologia, a nefrologia também tem alta suspeição, vem para a gente. Mas aí a secretaria manda e a gente atende. A partir do momento que eu atendi, tem que fazer uma cirurgia, devolvo para a secretaria autoriza, a gente marca a cirurgia para ser feita. Então, é assim que funciona, é um sistema extremamente inteligente, que dá acesso a todos. Eu estava fora do país, agora eu sei como que acesso à saúde é complicado. A gente faz um seguro-saúde fora do país, para a gente sair, gigantesco, porque se acontecer qualquer coisa, a gente deixa a casa, deixa o carro, deixa... Por quê? Porque é tudo muito caro. Muita gente fica passando mal em casa, fora do país, porque não tem acesso. Agora, o que monitora tudo isso aqui? Uma atenção primária bem feita. Então, nós falamos de obstetrícia. A mãezinha que engravidou, ela tem que fazer, no mínimo, 6 consultas lá no postinho para ela não agravar e vir para cá com pré-eclâmpsia, vir para cá passando mal, sem diagnosticar o que aconteceu e, efetivamente, ter o tratamento devido. E se tiver algum diagnóstico, que seja encaminhado para cá em tempo hábil, para que possa receber todo o tratamento como é uma gestante de alto risco. Falou perfeitamente. Então, AVC. AVC é o que é o acidente vascular cerebral, que é tão grave que deixa sequela ou mata, você pode ficar torto, né? E que a gente fez até um trabalho nas escolas para ensinar as crianças a diagnosticar como que é um AVC. O AVC ele é sensível à atenção primária.
Então, se eu estou controlando algumas coisas lá na atenção primária, evita consideravelmente um AVC. Mas teve AVC, tem que chegar aqui, tem que atender, que é aquele título que nós tivemos, que nós falamos. Por quê? Porque quantas pessoas nós salvamos com esse centro de AVC que nós temos e quantas pessoas nós deixamos de ter sequela, porque tem uma janela de 4 horas que tem que ser atendido para dar o trombolítico, senão a pessoa pode ter uma sequela. Mancar, ficar com o bracinho um pouco mais, ter dificuldade na fala e assim ter uma paralisia facial e assim por diante. Eu não sou médica, eu não me arrisco a entrar muito nos detalhes, mas é isso aí. Perfeito, Elis. Inclusive, o tema do AVC é um tema que nós vamos trabalhar muito em breve aqui no nosso Saúde em Pauta, nosso podcast, porque realmente é um assunto que merece muita atenção devido às orientações que a gente precisa passar, as informações que a sociedade precisa para que esse paciente chegue aqui em tempo hábil, como você disse, na janela de 4 horas, né? Só para fechar essa questão da regulação, lembrem-se disso, foi um legado. E assim, a gente recebe toda hora um pedido, pelo amor de Deus, me ajuda. Você falou muito da UPA, por exemplo. O paciente da UPA, ele vem para cá, se for da oncologia, imediatamente, tem uma alta suspeição, vem para cá. É nefrologia, vai ver se tem vaga, vem para cá, sem problema nenhum. Mas, Rubens, as pessoas têm que entender que não somos nós que regulamos, não adianta ninguém pedir. Às vezes nós temos várias pessoas que têm acesso ao nosso Instagram, têm acesso ao nosso telefone. Então, efetivamente, a gente fica o dia inteiro, olha, não posso, eu vou ver se está na nossa tela, se é prioridade, se não é prioridade, mas não adianta. Deus livre pode ser a minha mãe, que não vem. Não vem. Não é porque nós somos ruins, não. É porque esse é um sistema constitucional. Quem gosta de lei, quem quer andar na regra, é assim que funciona. E a gente está aqui, os nossos leitos não são nossos. Os leitos que são do SUS, são do SUS. Quem manda nos leitos do SUS, do São João de Deus, é o SUS, não somos nós. Perfeito, recado dado e, com certeza, muitas pessoas estão esclarecidas depois dessa explicação detalhada de como funciona essa rede, que é muito importante. Há de se destacar que o SUS é um sistema perfeito para que possa toda essa engrenagem funcionar e que, como você bem disse, em outros países não tem. Né? Então, nós temos que agradecer, dar graças a Deus que temos esse plano, né, que é disponível para toda a sociedade, para que a gente tenha uma saúde cada vez mais de qualidade. Exatamente. Às vezes, quem tem plano de saúde, Rubens, desiste e vai para o SUS, porque muita coisa no SUS trata-se muito bem. Trata-se muito bem. Pacientes oncológicos, pacientes com nefrologia ou cardiologia, neuro, muita gente tem um acesso melhor pelo SUS do que, às vezes, pela própria saúde suplementar. Saúde suplementar, ela é suplementar. O SUS não daria conta sozinha, porque somos 210 milhões de pessoas. Né? Então, ela é suplementar e tem um valor, adoro os nossos parceiros, são eles que realmente nos ajudam muito e que realmente complementam o SUS. Mas o SUS é um sistema maravilhoso, é um sistema que efetivamente dá acesso à nossa população. André, a Elisa explicou muito bem, né? De forma muito detalhada aí o processo, a questão do SUS. Você tem alguma consideração? Podemos aqui para a segunda pauta, que é muito importante também, que é sobre as nossas melhorias estruturais. Tivemos uma aula de SUS aqui agora e de regulação, né, Rubens? E deixa eu até fazer um parêntese aqui, porque o que a Elis disse para a gente, nós aqui, gestores, vivenciamos diariamente com estes dois aqui, que dão verdadeiras aulas para quem está aí diretamente ligado nas nossas reuniões que acontecem semanalmente. Então, assim, isso aqui é só um pouco de como os ensinamentos de André e Elis para nós, gestores do complexo. Então, só tem a agradecer. É isso aí, Rubens. Sem acréscimos algum nessa questão, acho que ficou bem claro para todo mundo, percebo isso mesmo. E que caso alguém ainda tenha alguma dúvida, como você mesmo disse, tenho certeza que eles terão o maior prazer em você sendo acionado, ou pelas nossas redes sociais, ou pelos nossos canais de streams, que a resposta chegará aos nossos telespectadores. Com certeza. Vamos então para as obras de melhoria 2024, a parte estrutural. Vamos. Que nós comentamos na nossa primeira etapa, né, a nossa primeira fase de entrevistas na semana passada, e vamos complementar agora, falando então de algumas melhorias em infraestruturas. A gente sabe que se a gente for falar de obras aqui, gente, como a Elis disse na primeira etapa da nossa entrevista, nós temos um verdadeiro canteiro de obras no hospital, né? São melhorias em vários pontos que beneficiam não só toda a sociedade, mas também os próprios colaboradores. Então, aqui, nós trouxemos um breve recorte para que vocês possam entender o quanto nós estamos trabalhando e empenhados em oferecer uma assistência de muita qualidade.
André, vamos começar então com os quartos PPP, ok? Deixa eu só fazer uma introdução importante, claro. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas vocês ganham emendas, na verdade, o principal recurso nosso é a emenda parlamentar de receita não operacional. Tá? Porque os incentivos que nós temos, com exceção do IAC e do IntegraSUS, que o hospital já tinha, tá? São todos ligados à produção. Se produziu, ganha incentivo, se não produziu, não ganha incentivo. Então, isso é importante para as pessoas falarem, mas São João agora está tendo dinheiro. Estamos tendo para nos sustentar e não fechar o hospital de novo, porque nós trabalhamos muito. Você viu os números no outro podcast. Mas eu queria fazer uma introdução antes pelo seguinte. Por que as reformas estão vindo só agora dos setores do SUS? Porque a gente entende que o conforto é algo importantíssimo. A pessoa melhora com o conforto, melhora com a religião, com a fé, melhora com várias coisas que poderiam estar fora da assistência. Mas tem uma coisa mais importante para a cura, que chama-se segurança do paciente. Então, nós fomos investir em equipamentos de primeira linha. Hoje, por exemplo, se eu estou dando um exemplo de um equipamento que as pessoas, às vezes, nem pensam que existe, que dá problema. Então, nós temos um carrinho de anestesia, por exemplo. Quando nós entramos, todos eles tinham anos e anos de existência. O que nós fomos fazendo? Fomos trocando, porque é muito caro um carrinho de anestesia. Por quê? Porque se eu não tenho um carrinho de anestesia que calibra a quantidade de medicamento de anestésico, eu posso anestesiar ou um paciente de menos, ou eu posso anestesiar um paciente de mais. Ficar muito mais tempo do que o necessário. Faz mal para o paciente. Além de fazer mal para o paciente, ele fica ocupando mais tempo na recuperação pós-anestésica e ainda me evita fazer outra cirurgia. Então, são coisas que, às vezes, as pessoas não entendem, mas isso vai desde um carrinho de anestesia até um bercinho aquecido para uma criança que tem que ser adequado com a questão da fototerapia. Então, nós temos 50 milhões de patrimônio de equipamento que tem que ter manutenção preventiva. Só o contrato de manutenção preventiva dos 2 tomógrafos que nós temos, R$40 mil. Manutenção preventiva. Se tiver uma corretiva, ainda tem que pagar mais. Eu estou falando disso porque é muito importante. Então, são 50 milhões. Vamos supor que eu abrisse o hospital agora com 50 milhões de equipamentos imobiliários que a gente tem. Daqui 10 anos eu tenho que fazer tudo de novo. Sim. Daqui 10 anos eu preciso de 50 milhões de novo. É como se fosse um hospital novo. Então, as pessoas acham que a gente não tem que ir renovando e trazendo tecnologia nova para que realmente assegure a assistência do paciente. Então, eu quis introduzir, porque demorou a aparecer essas questões, porque nós fomos mudar esse parque tecnológico de 50 milhões de reais. Então, anos que a gente investiu 10 milhões, 12... O ano que nós menos investimos no hospital foi 7 milhões de reais, que foi o ano de 2022, se não me engano, 2022. Então, foi o ano que nós mesmos investimos. Se for somar todos os nossos investimentos no hospital até hoje, tirando essas obras que nós estamos fazendo, dá mais de 70 milhões de reais. E você falando em questão de segurança, tem também a parte daquelas coisas que não são visíveis aos olhos, como também a gente pode falar da fiação elétrica aqui da instituição, né? Que foi um investimento grandioso, faz parte da questão do AVCB, se você quiser comentar agora, ou então o André complementa. Eu vou deixar o André complementar, porque realmente foi um projeto de quase 4 milhões de reais. Hoje a gente tem nosso AVCB. Mas quando nós chegamos, tinha um setor que chamava noturno aqui, que todo prédio 1, que é esse prédio de 57 anos, toda a fiação dele ia para um único lugarzinho. Era um quarto de 1,5 por uns 3 ou 4, né, André? É um corredor, tudo ali. Eu vou falar, eu sou uma pessoa de muita fé. Nós seguramos não ter incêndio no São João de Deus na fé. Na fé. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, cada ala isolado, mas foi na fé que a gente não pegou fogo esse hospital. E isso faz parte do AVCB. Exatamente isso que eu ia começar a nossa conversa, Rubens, também ia dar uma mudadinha aí no que você tinha proposto para a gente, que foi essa primeira reestruturação da parte elétrica do prédio 1, onde a gente tinha linhas de transmissão antigas com equipamentos novos. E eles exigindo muito mais do que as linhas eram dimensionadas. Esse local que era chamado de noturno, nada mais era que uma central de distribuição do prédio todo, como eles dizem. Então, a energia chegava canalizada naquele local e dali ela se espalhava pelo prédio inteiro. E ali já começava a sentir
sinais de desgaste. E o que é importante dizer? Esses 4 milhões que foram investidos na reestruturação dessa parte elétrica, e aí agora as partes elétricas passam por caminhos distintos, externos, sem riscos de estar sendo concentrados, é que quando há incêndios, como a Elise colocou aqui, em áreas hospitalares ou outros edifícios, o grande risco desses incêndios não são as chamas, como muitas pessoas acham, e sim a fumaça tóxica que vem das fiações e elas vão andando silenciosamente pelo prédio dentro das paredes. Então, com essa reforma hoje, o edifício já está todo segmentado. Deus nos livre de falar isso, mas se tivermos algum foco de incêndio em algum setor, rapidamente consegue isolar aquele setor de forma que não haja esse alastro para o prédio inteiro e que consiga fazer uma evacuação muito mais segura. E isso tudo nos deu mais tranquilidade ainda para a obtenção do AVCB, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, que hoje, além de inúmeros investimentos que foram feitos, também aí na ordem de mais de 3 milhões de reais, a gente possui em implantação uma brigada profissional. O que é essa brigada profissional? Hoje a gente tem a brigada institucional, que são treinamentos feitos pelo Corpo de Bombeiro, que vem aqui, treinam líderes colaboradores que multiplicam esse conhecimento e, em caso de alguma necessidade, eles atuam na evacuação do edifício. Entretanto, no ano passado veio uma determinação do Corpo de Bombeiros que seja implantada, então, nas instituições maiores, a brigada profissional. Ela vai ser composta de um coordenador e mais 8 técnicos formados pelo Corpo de Bombeiros, que estarão à disposição da instituição, trabalharão dia e noite, por isso 8, eles não podem trabalhar sozinhos, tem que trabalhar de 2 em 2, de dia e de noite, e que é um requisito para que a gente obtenha o AVCB. Então, além de todos esses investimentos que foram feitos, que agora a gente chega na fase final, tivemos construção de escadas de incêndio, quem anda pelo hospital percebeu, internas ou externas, principalmente as externas, são essas estruturas metálicas que a gente observou, que são realmente muito caras, um investimento bastante elevado, diversos hidrantes espalhados pela instituição que precisaram ser feitas novas tubulações. Em vários locais também a gente visualiza elas pintadas em vermelhos, as tubulações, são todas tubulações novas, necessárias para que, se caso, e isso não é só para o São João de Deus, se a gente tiver um incêndio, algum foco aqui no bairro, o Corpo de Bombeiros pode vir aqui e abastecer os veículos deles. É um sistema de pressurização, alta pressurização, que enchem os caminhões-pipas muito rápidos. E, aliado a isso também, os treinamentos de equipe. Alarme de incêndio, que foram colocadas as nossas centrais. Então, foi criada toda uma situação e a gente chega agora na nossa reta final. Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Faltam pequenas intervenções, então, para que a gente consiga agora a concessão do AVCB pelo Corpo de Bombeiros. E aí é um grande passo que é deixado, invisível, como colocado pela Elisa aqui, mas que de extrema importância e segurança para os pacientes, que ninguém vê, e consumiu milhões de reais para a gente chegar nesse ponto. Então, isso realmente é muito importante para conhecimento de todos os usuários, saber que está num local seguro. Essa segurança e a assistência, ela entram sempre em conjunto, um complementar a outra, né? Exatamente. Então, muito bem explicado. E parabéns para a equipe, né? E para todos os colaboradores que têm se empenhado, entendido dessa importância e participam hoje da brigada. São centenas de colaboradores, né? São mais de 500, né? São mais de 500. Exatamente. Bom, e também nós temos na parte assistencial, né? Que eu já iria direto aqui ao ponto, mas foi muito importante a colocação de vocês, que nós tivemos aqui alguns sonhos que foram concretizados
nesses últimos anos, e um deles foi os quartos de PPP. Queria que vocês pudessem falar um pouco. Nós temos aqui umas fotos do antes e depois. Realmente, como o André disse há um tempo atrás, é uma estrutura que nós temos há mais de 60 anos, né, e que agora foi modificada para que pudesse dar muito mais conforto, humanização para as nossas mães. E um detalhe, o André vai falar, hoje eu estou só te interrompendo. Não, Elisa, né? eu acho que essa parte até é bom aqui, esse trocadilho da gente estar sempre junto, é uma parte que a Elisa se envolveu muito mais do que eu no planejamento e na idealização desses PPPs. Então, eu vou deixar esse assunto, eu acho que é importante você... Assim, eu tive o privilégio, por exemplo, de trabalhar com grandes nomes na arquitetura, que eu tenho 27 anos de casa. Então, por exemplo, o Domingos Fiorentini, que foi quem fez o projeto do Hospital Regional, é o sonho de qualquer hospital. Lá é um hospital verde, dá técnico. Então, assim, são coisas muito importantes e você vai aprendendo. Então, por exemplo, os banheiros. Os banheiros, se você observar, antigamente, eram lajotinhas, né? Azulejos muito pequenos. Aqueles vãos ali podem, se você não higienizar bem, pode ser um foco de infecção. Então, a gente sai de azulejos com vários recortes para uma fórmica. Olha como tem menos recortes. Sim. E são bem menos visíveis esses recortes. São fissuras muito pequenas que, efetivamente, diminuem a infecção. Então, não é só conforto, é também uma questão de segurança assistencial. Aí vai falar, mas para que está pondo granito? Coloque uma cerâmica para você ver e ande com os aparelhos pesados que nós andamos. Quicou, caiu, quebra o porcelanato. Então, esse granito, por exemplo, 50 anos pela frente. Então, a gente vai dando exemplos de coisas que a gente vai fazendo que é para durar anos e anos e anos e anos. Então, a gente não pensa só em enganar o cliente falando que está fazendo uma reforma. Não, isso aí a gente está limpando todas as paredes com fio, está limpando tudo com a parte de encanamento para deixar uma segurança de mais 50 anos. Então, a gente está deixando isso aí. Daqui 50 anos vai ter que fazer de novo. Tá? Mas a gente deixa por mais 50 anos. Então, isso é importante dizer que todas as normas de segurança também, se vocês olharem aí, todas essas barras, o tipo de torneira. E, gente, isso aí é para o SUS. Não é para a saúde suplementar, porque a saúde suplementar, nós não criamos nenhum leito aqui, não. Já existiam e continuam. Hoje, nós estamos fazendo isso pelo SUS. E eu vou dizer para vocês o seguinte, até ar-condicionado tem em todos os quartos. E essa fiação, se não mudasse, não tinha como. Hoje, há pouco tempo atrás, a gente não podia pôr um ar-condicionado aqui no hospital, porque senão a rede elétrica não aguentava. Ela é bem limitada. Então, a gente teve que ir construindo. Gente, tudo é construindo, tudo tem consequência. Pôs um ar-condicionado, se a rede elétrica tiver, estoura tudo, para os equipamentos. Só de manutenção que a gente tem de... Ar-condicionado. Não. Como é que chama o gerador, né? Gerador. O gerador, por exemplo, gente, vocês têm noção o perigo que é um gerador e como que a gente olha isso no detalhe, do detalhe, do detalhe, porque se faltar energia, se faltar 1 minuto, morre paciente. Exatamente. Né? André, agora a palavra é sua, não falo mais nada. Não, que isso, é sempre um prazer a gente fazer esses trocadilhos aqui e, como eu disse já no nosso podcast anterior, apesar de haverem áreas de determinados diretores, mas a gente sempre tem o prazer de poder trabalhar em uma diretoria composta por 3 diretores, onde sempre prevalece o bom senso e a vontade dos 3 em conjunto. Uhum. E, além do PPP, nós tivemos também, recentemente, a UTI neonatal, né? Teve uma reforma importante lá, como a Elis disse agora há pouco, na questão do granito também, né? Teve essa troca recente lá, teve troca das janelas, sempre com desafio para a engenharia de infraestrutura nossa. Só volta lá na imagem anterior, olha a banheira, porque o PPP é para parto humanizado. Sim. Então, lá no cantinho é uma banheira para que a mulher realmente que escolha ter um parto humanizado, ela possa ficar ali 20 horas, o tempo que for necessário para ela ter o parto dela. Tá? Olha para você, individualmente, ao tamanho do quarto, né? A cama fica do lado de cá. Então, a gente tem 5 PPPs para o SUS e 1 para a saúde suplementar. O resto da reforma da maternidade, a gente vai deixar para 2026, porque realmente a gente precisou reformar os outros leitos, que era do setor 4, do setor 6 e da pediatria. Porque não dá para fechar os leitos todos. Então, a gente está fechando de 2 em 2 quartos, porque aí eu consigo quebrar a parte hidráulica de um quarto com o outro, a fiação, troca-se as janelas, troca-se as portas, troca-se os armários, piso, põe gesso no teto, cama,
escadinha, soro, tudo foi tudo novo, Sempre tudo de novo. 2 em 2. Sempre de 2 em 2, porque não tem como deixar sem assistência. Então a gente tem que trocar, fazer tudo com o carro andando, né? E o hospital não fecha, 24 horas por dia. E há de se dizer também que essa banheira conta com toda uma ambiência, né? Tem as luzinhas no teto, inclusive com utilização de cromoterapia, né, para essas mães. Então, realmente, é de primeiro mundo o nosso PPP, né? Aqui um pouco da nossa UTI neonatal, né, que teve todas essas trocas que eu citei agora há pouco, granito, papel de parede. Essa é a antiga que a gente chegou e abriu, em frente ao bloco cirúrgico. Isso. Então, nós não tinha nem dinheiro para o almoço quando a gente chegou, né? Quanto mais para vender, para ter o jantar, né? Então, a gente fez essa reforma, porque ela era fechada e era um bazar. Isso. A gente abriu esse CTI aí, mas só que a gente não trocou o piso e não fez algumas... não tinha os isolamentos que a gente precisava de um a mais. Agora a gente trocou todo o piso, mudou as janelas e efetivamente fez mais um isolamento que a gente precisava, tanto principalmente para essas doenças respiratórias. E agora em junho, nós estamos em maio. Aí eu até estava conversando hoje, André, talvez a gente atrase 3 meses a obra do início do novo CTI pediátrico, porque está na sazonalidade. A gente está com muito problema e, se a gente for fazer, a gente vai perder 8 leitos. Sim. Então, a gente está negociando para ver se a gente começa em setembro, porque um dos CTIs Neoped, eles são dentro da pediatria. Esse CTI, então, a gente vai isolar a pediatria lá na frente, vai construir um CTI do zero. Onde a CTI vai virar leito depois, vai virar brinquedoteca, vai virar um espaço para as mães, e aí a gente atende a legislação da pediatria como um todo. Então, muito em breve estaremos aqui falando desse novo espaço. Exatamente, um novo CTI novinho. Ele não são novos leitos. Sim. São leitos... são leitos projetados. Exatamente. Exato. Agora, tivemos ampliação de leitos na UTI adulto, né? E teve toda essa modernização. Queria que vocês falassem também um pouco sobre como foi esse processo. Bom, quando a atual gestão iniciou os trabalhos aqui, quando ele chegou, no prédio 2 do complexo de saúde, tinham 3 andares que não tinham sido terminadas a construção. Como vocês podem observar, são essas imagens aí ao lado esquerdo da nossa tela. Tinham vãos corridos, sem nada feito, inclusive, para falar a verdade, lotado de materiais antigos que foram desgastados pelo tempo, pelo mau acondicionamento em épocas idas. Então, que nós começamos um trabalho de catalogamento desses materiais, colocando o que ainda se tinha condições de usar, colocando em um espaço específico para isso, devidamente armazenado. O que não tinha foi levado ao conhecimento do Ministério Público para que fosse dado baixa nesses materiais e foi iniciada, então, a ocupação desses andares, desses 3 andares. Aberturas de leitos e por aí foi sendo feito. E aí, esse ano passado, a gente ainda tinha um andar inteiro que não era ocupado, 2023, não é nem ano passado, ano retrasado já. Quando então idealizou-se a necessidade de abertura de leitos de CTI, dada a demanda da região. E aí isso foi base de estudos de viabilidade. Iniciamos a abertura de 10 leitos, mas com toda a parte de apoio já sendo realizada nessa primeira etapa. E aí agora, então, em 2024, iniciamos a obra e entrega de mais 20 leitos de CTI, sendo que esses leitos também foram entregues para o SUS. Então, não é porque é o prédio 2 que atende só saúde suplementar. Estamos igualando ambos os prédios em estrutura, mas o nosso CTI é o mesmo CTI para quem é atendido pelo SUS, como pela saúde suplementar ou de forma particular. E aí, a gente vem com o CTI ultramoderno, onde a gente tem as estativas, que é onde a gente consegue colocar os equipamentos, onde chegam os pontos de gases. E essas estativas têm uma grande vantagem que ele sempre colocou para a gente, é que rapidamente pode-se um leito de CTI se transformar em 2. Ele permite a duplicação.
Claro que vai fugir de algumas normas aí da vigilância sanitária, de questão de espaçamento, de tudo, até porque eles foram idealizados para não desperdiçar espaço com o uso melhor daquele espaço que a gente tinha. Mas em um cenário de guerra como a gente viveu na pandemia, certamente isso seria apoiado pela vigilância sanitária, como foi em vários locais. Sim. Nós mesmos tivemos aí o aumento significativo de leitos naquela época em leitos de internação, que embora a gente tivesse mantido vários das nossas cirurgias, vários de nossos atendimentos, mas a ocupação geral teria caído se não fosse a abertura desses leitos para o Covid. Então aumentamos bem a estrutura de CTIs, 20 leitos, não foi, Elis, na época? Na verdade, nós abrimos 10 leitos 10 no setor leitos. 12. No Isso, setor 12 isso. era quarto normal, mas a gente abriu como CTI e a gente ampliou bastante o acesso, né? Porque o pessoal precisou bem de leito. Exatamente. Mais leitos de enfermaria ou apartamento que também foram abertos exclusivos à época para o Covid. Então, a gente enxerga, sim, essa tecnologia aliada a uma possível necessidade. Queremos não utilizá-la, mas se for utilizado, que esteja ali. E tudo da qualidade possível, seja de equipamento, seja de tecnologia, para durabilidade, como a Elis bem colocou. Vocês veem aí as imagens, piso de granito, que não vai ter problemas de desgastar rapidamente, tubulação toda nova, fiação toda nova, equipamentos novos, profissionais super qualificados, que a gente sempre tem que lembrar dos nossos profissionais. E isso é um setor que a gente chama, é quase um setor fechado, que esses profissionais passam o dia inteiro ali trabalhando, acompanhando. A cada 2 pacientes tem um profissional acompanhando eles diariamente, 24 horas por dia, para que aquele paciente que esteja em cuidados especiais possa ter o seu atendimento mais específico e personalizado possível. Então, para a gente, assim, é um grande passo que foi dado aqui na região. E aí, esse andar que a gente construiu, o outro andar, que é o térreo, tem 40, eram 39, a gente fez uma grande reforma, que ainda está terminando agora também. A gente, inclusive, gostaria de lembrar, são coisas, né, que a mídia às vezes não fala. Desde 1º de janeiro, pagando equipe médica, pagando material, pagando medicamento, pagando equipe de enfermagem, ou seja, um custo em média de R$608 mil por mês, nós estamos com 10 leitos de CTI de graça, porque não houve habilitação e nós não tivemos coragem de fechar. São 5 leitos UCO, que é a unidade coronariana, que é para as especialidades cardíacas, e 5 de CTI, tudo para o SUS, de graça. Tá? Esse andar aí ficou apenas com 30 leitos, o outro tem 40 leitos. Por que 30? Porque o acesso para o prédio 2, porque esse acesso desse prédio mais antigo aqui, que é o prédio 1 que a gente chama, ele está ficando pequeno. Então, a gente vai abrir um acesso pela Rua Niquelina. Então, ele ficou com a recepção inteira do prédio nesse andar de CTI. Por isso que foram feitos 30 e não 40, como tem no andar térreo, que eram 39. Agora, com a reforma, a gente conseguiu ampliar e colocar 40 leitos lá nesse CTI. Bacana, muito bem. E nós temos também a hemodinâmica também, que recebeu investimentos, né? Importante falar. Fala um pouquinho dessa, Elis. A hemodinâmica sempre foi uma coisa muito importante, porque os principais procedimentos, e que são realmente um vazio assistencial, era a hemodinâmica. Tivemos um grande parceiro, quando nós entramos, devíamos a ele 3.800.000, conseguimos pagar a dívida e compramos o serviço. Na compra do serviço, a gente não fez todas as reformas necessárias na estrutura ainda, mas compramos um equipamento novo de R$2 milhões, com uma reforma aí de quase 500 mil até agora, para um novo aparelho de hemodinâmica, e vem trazendo muito orgulho para a gente, porque muitas vidas têm sido salvas nessa hemodinâmica. É um serviço fantástico. E é um serviço que realmente ele tem um grande diferencial e que precisa-se de um investimento grande, como você disse agora há pouco, um equipamento que custou mais de R$2 milhões. Né? Hoje, Rubens, nós temos demanda para mais um equipamento. São 2. São 2. Tem mais nós temos espaço para colocar mais um, mas nós vamos esperar o regional, porque a gente também mexe com recurso público, a gente não pode fazer elefante branco. Caso realmente assim não se consolide, nós estamos já com a verba para poder comprar mais um equipamento, porque a gente sabe como que a hemodinâmica é importante. Se não, se o regional nos complementar, a gente fica com os 2 que nós temos atualmente. Ok? Foram vários também as reformas na parte administrativa, mas eu queria rapidamente destacar a LGPD, né? O nosso setor de compliance que foi estruturado.
Fala desse. É isso mesmo, Rubens. Não só por exigência legal da LGPD, mas o compliance sempre esteve enraizado na nossa gestão. Sempre primamos pelo certo, sempre primamos pela transparência e por fazer aquilo que é certo e mostrar que está fazendo o que é certo. E aí, nada mais justo do que termos um setor exclusivo para isso. Foi onde foi feita a reforma de uma área específica, onde então a gente traz profissionais capacitados para cuidar não só dos nossos dados, que sempre, independente da vinda da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos obrigação ao sigilo daqueles dados do prontuário médico, dos dados dos nossos pacientes que não podem ser divulgados, e bem como do controle e da transparência de todas as questões que ocorrem aqui dentro da instituição. Seja relação com o terceiro, seja relação com o colaborador, seja de líder para liderado, seja entre colegas de trabalho, isso tudo faz parte do nosso compliance. Só preciso receber um brinde. Poxa, tem que ver se está de acordo com as normas da instituição, se aquele brinde não está trazendo privilégio para uma pessoa, para que aquela pessoa possa ser tendenciosa a fazer determinado ato com o fornecedor. Então, uma das áreas que a gente abriu aqui foi o compliance mesmo. Hoje a gente tem um compliance officer, a gente tem um Data Protect Officer, que é o protetor de dados e é o nosso protetor do compliance, que compliance nada mais é do que fazer o correto, e aí a gente sabe que o fazer o certo é sempre o certo, a gente tem essa jargão lema, aqui, né? Esse lema dentro da nossa instituição, e que sempre é difundido entre todos os nossos colaboradores. Com isso, houve a implantação de um canal de denúncias autônomo, pode ser anônimo, o seu anonimato será todo preservado. Nós fazemos treinamentos constantes na instituição para que seja encorajado. Não é um canal para a pessoa ir lá e falar a sua insatisfação. A Mariazinha me chama de feia. Não, são questões legais que a gente incentiva e a gente acha que tem que fazer mesmo e a pessoa use dessa ferramenta. E também ela pode procurar o setor de compliance pessoalmente, se não quiser o anonimato, que ela será recebida pelos nossos profissionais capacitados para receber, para, se ela ainda desejar, a partir daquele momento o anonimato dela é mantido e todo o tratamento da denúncia que é feita é através de um comitê nomeado para isso, onde a diretoria está presente, então a diretoria sabe dos fatos que acontecem. E o que é mais interessante, se um dos denunciados for eu, André, na hora que essa denúncia chegar, eu não vou ficar sabendo. O canal de denúncias me exclui de todo o processo e os demais diretores e os nossos membros do comitê irão fazer as tratativas necessárias. Então, é bastante estruturado, é uma inovação para que toda a população tenha segurança e certeza de que seus dados estão seguros e de que aqui trabalhamos com toda a lisura e transparências necessárias ao caso. Muito bem colocado. Eu só queria lembrar uma coisa, é o seguinte, por mais que eu disse, né, no outro podcast que eu assino cada coisa que chega, que eu aprovo cada coisa, eu, o André, o marido, a gente faz isso, se alguém pode se passar alguma coisa, porque é muita gente, são 38 mil metros quadrados construídos. Então, a gente trabalha muito aqui essa questão da ética, a questão da moral e tudo mais. Mas, se alguém ficar sabendo de qualquer coisa, denuncie. Denuncie, porque isso vai ser importante para a nossa gestão, para trazer transparência, para trazer investigação. Então, este canal ele não é só interno, não. Se você... Tô sabendo que uma pessoa está fazendo isso de errado, recebendo alguma coisa de fornecedor, sei lá o que é, denuncie. Denuncie, porque isso vai nos ajudar na gestão e a cuidar melhor do patrimônio público. Ok? Perfeito, muito bem colocado, Elis. Realmente, o complexo de saúde ele tem como um dos seus valores a questão da transparência, e isso está na nossa raiz, como você bem disse no início da fala, né, da LGPD. É isso aí, Rubens. Foram várias as melhorias estruturais, nós citamos aqui alguns, e realmente nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Temos muitas coisas aqui para falar a respeito de investimentos que foram previstos em obras, né, para 2025.
E temos aqui rapidamente, né, setor 4, temos a reforma dos quartos, das áreas de apoio, corredores, Setor a 4, pediatria. ele é um setor SUS de cirúrgico, Isso. ok? Então, é um setor SUS cirúrgico e que realmente aí ele teve um investimento de R$3.200.000. Pediatria, primeira etapa, né? Primeira etapa importante desse investimento, 1,5 milhão da Lohane, que ela nos ajudou com essa pediatria aí. A pediatria vai ser em 3 etapas. A segunda etapa seria a construção desse novo CTI, tá? E depois o CTI volta a ser leito também em outras áreas de apoio. O valor total da pediatria, ela deve chegar a uns R$7 milhões. Depois de todas Tudo as pronto. etapas concluídas, Exatamente. né? Quarta e última etapa, o André comentou a respeito da questão do combate a incêndio, né, para a obtenção do AVCB. Elevadores do prédio 2, né, a nossa intenção aí é trazer com que uma parte da recepção fique no prédio novo, né, no prédio 2, não é isso? E mesmo porque, com ampliação de leitos, 2 elevadores eram muito pouco. Então, Sim. Agora, no mês de julho, nós entregamos mais 2 elevadores. Então, precisa desse acesso também. Então, tem os fossos e aí a gente está trazendo agora os elevadores. A parte do noturno, que é a quarta e última etapa, né, da obra de infraestrutura elétrica, vocês comentaram aqui mais cedo, mas tem mais uma previsão aí de recursos investidos para essa parte. A pediatria, segunda etapa, né, que é a Altim, nós falamos aqui. Nefrologia também é um ponto importante, sabe, se destacar a nefrologia, né, Elis? Esse principalmente. A gente ficou realmente aguardando a aprovação do projeto, mas chegou um ponto que efetivamente nós não conseguimos segurar mais. Então, nós estamos fazendo um paliativo, o André pode falar um pouquinho melhor sobre a nefrologia, porque realmente é muito arriscado, mas lembrando que isso durou mais de 20 anos. Né? A gente vai fazer esse acesso pela niquelina, para as ambulâncias, para os carros todos pela niquelina. Então, vai ter esse corredor. Me surpreendeu muito todo esse acesso por lá, mas tem que continuar ali a nefrologia por causa da osmose. A osmose ela fica ali para o lado do estacionamento ali de colaboradores. E aí, André, você quer falar um pouquinho da contingência rapidamente? Claro, Elis, é um prazer. Na verdade, até a gente conseguir iniciar as obras e finalizá-las para que os pacientes possam aí chegar sem o transtorno que hoje, como eles disse, coloca, tem mais de 20 anos, onde a gente tem uma via estreita e muitos carros sobem e acabam encontrando de frente, e aquela dificuldade de manobra. Nós vamos começar aí com um plano de contingência, onde apenas pacientes com dificuldades de locomoção terão acesso de carro à portaria da nefrologia. E ela será controlada no início da rampa por meio de uma cancela com um colaborador orientado a ver quem tem necessidade de subir ou não. E os demais pacientes, existem 2 escadas de acesso ao lado da passarela que liga a nefrologia ao prédio hospitalar propriamente dito, que esses pacientes serão orientados a fazer uso dessas escadas para chegarem ao seu tratamento nefrológico. Poderá o paciente ainda, assim desejando, adentrar ao hospital pelo pronto atendimento, se ele tiver limitação de locomoção por meio de cadeiras de roda ou mesmo outra forma que seja necessário, pelas rampas que saem ali do pronto atendimento e da mesma forma, sai na passarela que liga a nefrologia ao hospital. Então, em breve, nós iremos trazer as informações a todos os usuários, será bastante divulgado, serão feitas várias contingências de comunicação para que isso flua de uma forma menos incômoda para aqueles que utilizam. E os carros, então, não terão mais necessidade de andar de ré naquela pista ali que todos conhecem, que realmente é estreita, mas é o que foi feito à época e o porquê de não fazer uma descida no final dela ali, então, e caindo direto no pátio. Porque todas as grandes estruturas do hospital, mais uma vez a parte invisível, como a gente falou, passam ali tubulações de água, tubulação de energia elétrica, gases, e isso traria um transtorno enorme, um investimento muito mais elevado do que fazer um acesso, então, ali pela Rua Niquelina, onde, então, inclusive, facilita dividindo o fluxo de pacientes, uma vez que já é pensado abrir uma portaria no prédio 2. Ok, perfeito. Temos também o pronto atendimento, Elis.
Pronto atendimento nós temos que ampliar. Nós refizemos o pronto atendimento quando nós chegamos, tivemos que diminuir por causa da sala vermelha. Então, agora a gente vai ampliar todo aquele espaço e vai trazer um pronto atendimento com conforto, trazendo aí a questão do fast track todinho, aproveitando aquilo ali e mudando os fluxos. Então, está em fase final já o projeto, está mandando para a Vigilância Sanitária para poder aprovar. Vai ficar de complemento para o ano de 2026, porque não dá para mexer nos dois, logo acima, que é o ambulatório. O ambulatório nosso ainda é muito precário, que são as consultas e tudo mais, mas para o ano de 2026 ele também está previsto. Nós também não mexemos para a gente entender um pouco mais as políticas públicas que têm mudado, onde muitas vezes as consultas estão sendo feitas por nós. Então, se a gente tivesse feito reforma, a gente tinha perdido dinheiro. E agora, com essas mudanças aí de consultas e retornos, a gente precisa efetivamente de um ambulatório um pouco mais denso. É o que a gente vai fazer em 2026. Reface já tem um espaço, a intenção é ampliar esse serviço, né? Fizemos provisório, porque a gente tinha que mudar um setor para liberar o setor para fazer o reface. Ele tem que ser com acesso separado, porque as crianças ficam 18 anos em tratamento, às vezes. Então, agora nós liberamos o espaço, já está na fase final de cotação, né, André? Está na fase final de cotação, ele vai ali chegando por trás, onde o recursos humanos, que vai ser o nosso reface. E aí libera espaço lá em cima para a gente ter um outro projeto que depois a gente conta, que a gente vai fazer em frente ao bloco cirúrgico ali. Perfeito. E setor 6 vai ter uma reforma parecida com o setor 4, uma vez que tem uma estrutura bem parecida, né? É igual, né? Ele é leito clínico. Então, a gente vai fazer esse setor 6 ainda esse ano. Se Deus quiser, começa em julho. Hoje eu discuti mês que vem. Não, junho, mês que vem. Julho. Nós estamos em junho já, né? Tá terminar o 4 para poder interditar os leitos do 6. Como houve algumas surpresas durante a obra do setor 4, houve um atraso, então ele adia 30 dias para o início das atividades no setor 6. Nefrologia falamos, pediatria também, a clínica de oncologia no início você comentou que atualmente tem um espaço e ele vai para o quinto andar do prédio 2. O último setor hoje, né? A gente tem mais. Nós estamos fazendo o estudo do prédio, porque se precisar crescer, já tem estrutura básica. Então, já está sendo cotado para a gente ver se aguenta os 10 andares, porque a gente não estava aqui, a gente tem uma responsabilidade. Então, mas o quinto andar, hoje, ele vai virar uma clínica de oncologia, que é exatamente o meio do prédio, e que era previsto ali uma área no projeto original, uma área de convivência. Aí a gente vai fazer a clínica de oncologia, saúde suplementar lá. Perfeito. E aí tem algumas obras que ficaram para 2026, né? A parte do corredor administrativo, que a intenção é ir para Casa dos Irmãos, né? Então tem essa parte de reforma também. O Hospital Dia, a agência transfusional. Se você me permite, o corredor administrativo é uma área nobre do hospital, é a parte da frente. A gente vai transformar aquilo em assistência. Só que a gente ainda precisa conseguir comprar a Casa dos Irmãos, porque a casa ainda é dos irmãos. O terreno não foi transferido para a gente ainda, apesar de ter uma ação para isso. Aquele terreno de 41 mil metros quadrados vai ter um recorte de 2 mil metros, 2 mil metros. 2 mil metros, 39 mil vai vir para a gente, e a gente quer comprar a casa, porque vai administração para lá e a gente pode trazer mais assistência. É por isso que vai haver essa questão do corredor administrativo. Certo. E aí vem também a agência transfusional, o Hospital Dia, a terceira etapa da nefrologia, a continuidade da reforma do setor 2, o setor 7, que é o ambulatório que você citou agora há pouco, né? Setor 2 é setor SUS e saúde suplementar. Tem parte dos leitos reformados, que é de um lado a maternidade, do outro a gente vai fazer mais leitos de isolamento, com toda a adequação e assim por diante. Então, setor 2 também SUS. Construção da nova entrada do prédio 2, citamos agora há pouco, área de convivência para colaboradores e a reforma da fachada do prédio antigo, acima da escola de enfermagem e maternidade, reforma de área física. A área de convivência dos colaboradores, eu peço até desculpa, foi uma promessa nossa para 2024, não conseguimos fazer, porque a gente tinha investimentos mais rápidos. Fizemos um SND de primeira linha, porque eles queriam fechar o hospital quando eu cheguei por causa do SND, que é o Serviço de Nutrição e Dietética, porque minava água no chão. Aí nós construímos um SND, tem ar-condicionado, com toda a dignidade, todas as câmeras possíveis, e ficou faltando espaço de convivência, mas não foi esquecida essa promessa para os colaboradores. E dependemos, então, de aproximadamente 40 milhões de reais para esses investimentos, a modernização, reestruturação da infraestrutura nossa. É um desafio. Isso até 2025, final de 2025. Importante lembrar, tá? Mentira, tem 16 milhões para 2026. Aí reduzindo 8 milhões do investimento desse ano, que foi as emendas que a gente não conseguiu. Mas a gente vai tentar colocar esses 8 milhões e aí, então, vai
para 47 milhões de investimento. Ok. Nós temos aqui mais algumas fotos, né, de ilustração da pediatria, né, com antes e depois, bem rapidamente, porque eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vocês já sabem, mas eu estou só fingindo aqui, entendeu? O pessoal de casa que não sabe, talvez, mas eu vou destacar aqui agora. Nós temos um site específico para divulgar as obras do Complexo de Saúde. Então, lá vocês conseguem acompanhar a evolução e os comparativos também. Então, aqui são algumas imagens que nós temos do antes e depois da nossa pediatria. Dá o gosto, né, Elis, de chegar e ver tudo aquilo, né? Não, as janelas todas, olha, as mesinhas de refeição, que dá para colocar um computadorzinho, dá para a criança ver alguma coisa. As televisões a gente vai colocar na segunda etapa, tá? Sim. Aí com o sistema, é o que o André falou de fone, porque senão fica muito barulho, mas até os lixos foram trocados. Tudo. Tudo. É emocionante. Aí, como você falou das fórmicas, também, né, foi aplicado nesse setor. Olha só a decoração, o cuidado, né, na ambientização desses espaços que são fundamentais para a recuperação das crianças. Olha essa foto, gente. É de encher os olhos mesmo. As poltronas, tá vendo? A gente sempre teve tanto problema com poltrona, Rubens, e a gente tem uma pessoa para cuidar de poltrona aqui, de tanto problema que dá poltrona, porque tivemos que ter uma pessoa para isso. Agora tem uma pessoa para cuidar, entrega a poltrona, porque o pessoal cortava a poltrona, riscava a poltrona. Agora entregou, assinou que pegou bonitinho, tem que entregar bonitinho, porque a gente não dava conta. Esse aí é o setor 4, né? Comentamos bastante também, setor SUS, que tem até ar-condicionado. E hoje os nossos pacientes perguntam, né? Às vezes chega no quarto e fica um pouco assustado. Não, mas aqui eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui, não. Mas, na verdade, é que está pelo SUS. Então, a nossa comunidade, né, eles não estão acostumados, então nós estamos criando uma nova cultura. Né? Volta aquela. Olha para você ver como que eram as réguas de gases. Tinha assistência? Tinha, Rubens. Não é que não tinha assistência. Mas olha as escadinhas, olha o suporte, as luminárias. Olha a diferença do quarto. Teve um menininho que não queria ir embora, não. A gente quase morreu de dó, queria ficar aqui porque tinha um ar-condicionado. Assim, são coisas que... É gratificante, sabe, Rubens? São entregas. Eu falei com o André e com a Marita, falei, quando eu entregar essas reformas, eu acho que eu cumpri minha missão no São João. Porque aí a gente saneou o hospital, a gente está entregando qualidade, a gente está trazendo um robô para cá, é o segundo do país para poder fazer cirurgia. Vamos fazer um podcast com o Dr. Tales. Ótimo. Então, um hospital, gente, do interior, está na posição que a gente está, dá conta de atender todo mundo. A gente poderia crescer mais. A gente não cresce mais porque tem investimento do governo num outro hospital regional que vai complementar e a gente vai se dedicar mais ao nosso tipo de paciente, né? Então, mas é gratificante. Eu fico muito feliz. Eu acompanho, olho cada detalhe, cada acabamento, porque se não tiver no detalhe, eu fico muito brava. Eu sou brava de natureza. Então, assim, então é muito feliz. Eu fico muito feliz. Sim. É muita dignidade. Isso aí. Bom, então vou convidar todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo também, o site modernizacão.cssjd.org.br. Vocês podem conferir todas estas e outras imagens de todas as reformas, todas as obras que o Complexo de Saúde São João de Deus está preparando para melhor servir a toda a nossa comunidade. André, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Elis. Eu acho que se nós pudéssemos fazer um podcast de 5 horas, seria pouco ainda para a gente poder falar do nosso São João de Deus e quanto nós temos orgulho e tanta coisa que nós podemos fazer em prol dessa sociedade que tanto merece, né, por uma saúde que seja digna para essa população. Eu termino com essa convicção, sabe, Rubens? Dá para fazer tudo para todo mundo? Não, não dá. Mas as pessoas que chegarem aqui, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai realmente dar uma assistência totalmente de qualidade, segura e com dignidade. É esse o nosso objetivo para quem adentrar. Eu reitero, segundo podcast, a população tenha um pouco mais de paciência, desculpem os nossos defeitos, mas saiba que chegou aqui, a gente faz de tudo por esses pacientes. A gente realmente se desdobra, é uma equipe que chora, é uma equipe que sofre. Por quê? Porque os pacientes chegam muito graves, os pacientes efetivamente precisam muito de assistência. Então, eu só posso agradecer, Deus me colocou essa missão e eu venho me realizando muito, porque eu acho que aquilo que eu me comprometi, que era não deixar fechar o hospital, eu acho que daqui uns dias, né, André, a gente entrega mais do que um hospital saneado, a gente entrega um hospital de referência nacional para Divinópolis e região.
para Minas Gerais e para o Brasil. Exatamente. Obrigada. André, sua mensagem final. Obrigado, Elis, pelas palavras. Fica difícil da gente falar aqui um pouquinho depois, sempre nessa árdua tarefa, quando eu fico para o final. Mas é isso mesmo. A gente aí entregando um hospital. Eu acho que esse dia já chegou, sabe, Elis? Hoje o hospital é uma referência já nacional, tanto que estamos aí entre os melhores hospitais do Brasil. Muita coisa para melhorar, não tenho dúvidas disso, e a melhora é uma constante independente de qual instituição. Essa semana mesmo, através de um grupo de WhatsApp, Elis participa, eu vi que ela comentou, nós vimos 2 grandes hospitais serem reconhecidos como hospitais de excelência, era um sonho para eles. E aí cada um com seus sonhos, e quem não sonha não sabe onde quer chegar. E sonhem grande, sonhemos como queremos estar. E eu falo, né, os loucos sonham e os loucos realizam os sonhos. Então são pessoas de visão, que muitos intitulam elas de loucos. E na verdade são pessoas visualizadoras, são pessoas empreendedoras. Como Divinópolis teve a oportunidade de ter a Elis na gestão, de ter toda a equipe gestora que acredita no sonho e que faz acontecer. Então, agradecendo já antecipadamente, Rubens, você, a Elis, de também dedicar tanto a essa instituição e ter esse tempo com a gente aqui, e a todos os nossos telespectadores que aqui ouviram, e os nossos colaboradores e demais grupos gestor, que fazem parte dessa trajetória e que certamente um dia terão orgulho de tudo que fizeram por aqui. Se for para sermos loucos, vamos juntos nessa loucura. Exatamente. É e isso vamos aí. pra ação. E vamos para ação, E né, vamos para Rô? ação, exatamente. Pensar fora da caixa e ir para ação. E para ação. Obrigada, meu amigo, viu? Um prazer estar aqui com você. Orgulho imenso receber vocês aqui hoje no nosso podcast Saúde em Pauta, encerrando hoje mais um episódio especial em comemoração ao aniversário do Complexo de Saúde. São 57 anos de história, 59 da nossa escola técnica e 116 de Divinópolis. Muito obrigado por vocês que acreditam no nosso Complexo de Saúde, que nos acompanham aqui no nosso podcast, que é feito com todo carinho para vocês, levando informação, conhecimento e bem-estar. Agradeço mais uma vez a equipe da Enquadra Filmes, responsável pela filmagem e edição, a Cafeteria Café Preto pelo patrocínio e apoio de todos os nossos podcasts, com essas gostosuras que daqui a pouco a gente vai acabar com essas delícias aqui, hein? Exatamente. E também agradecer toda a equipe de comunicação e serviço de nutrição e dietética do Complexo de Saúde, por todos os bastidores que são feitos para entregar esse material para vocês. Eu fico por aqui e atendendo uma necessidade, um pedido carinhoso da Elis Regina Guimarães, eu termino dizendo: até lá.